E deixa eu colocar a apresentação e vamos lá. Vamos lá, gente. Bom, primeiramente, agradecer aí o Diego, toda a equipe e todo mundo que participou aqui do evento, porque foi um evento muito bacana, eu tenho acompanhado desde manhã, tem realmente valido a pena, tá? Aqui tem algumas informações minhas aí para quem quiser acompanhar, mas assim, a apresentação tem muito conteúdo, então não vou ficar falando de mim. Quem quiser saber mais informação, é só entrar aí no meu site ou nas minhas redes sociais, tem uns atalhos aí, mas vocês podem me achar como SEO Marketing em qualquer rede social, sendo que provavelmente é que eu mais foco aí mesmo no YouTube, que a gente tem mais seguidores, tem uma galera lá ativa participando do canal, né? Então vamos lá. Vamos falar um pouco aqui de um assunto que chama-se Core Web Vitals, tá? A gente também está falando do Page Experience, e é um negócio que está causando confusão, né? Porque muitos gestores estão com dificuldade para entender isso, e até desenvolvedor está com muita dificuldade. A gente tem há algum tempo aí otimizado alguns sites, a gente vê que o pessoal está apanhando que nem criancinha. Então vamos lá. O que são Core Web Vitals, né? Então a gente vai primeiro explicar para vocês que o Core Web Vitals basicamente são métricas das mais importantes do Web Vitals, ou seja, elas são só um subconjunto de umas métricas que já existem chamado Web Vitals. E aí você vai falar, mas o que são os Web Vitals, né? Os Web Vitals são métricas para páginas web, sempre com foco na experiência do usuário. E isso é muito importante, que é uma coisa que as pessoas esquecem, tá? Todo mundo tá achando que o Google tá fazendo isso e olhando o Google com maus olhos. Não, são métricas que são focadas na experiência do usuário. Então, você vai estar fazendo isso, lógico, para posicionar para o Google, não é? Não vamos ser hipócritas aqui de falar que não, mas essas métricas servem para o seu usuário. Então, por isso é mais importante, até você que é gestor de e-commerce, tá olhando esses números de uma forma mais próxima, tá? Cada uma das métricas que compõem aí o que a gente chama de Core Web Vitals, a gente abrevia para CWV, né? Que elas vão ser apresentadas, elas se concentram numa visão específica e crítica centrada no usuário. Qual que é essa visão? Então vamos lá. Uma delas é o LCP, que é para carregamento. A segunda delas, que é o feed, né, que é para interatividade. E você tem o CLS para estabilidade visual. Okay? Isso é muito importante para a gente observar. A gente vai dar falando detalhes de cada uma delas, né? Lembrando um ponto importante, que todas essas métricas aqui, elas vão evoluir com o tempo, tá? Elas já evoluíram, tivemos alguns ajustes e o Google prometeu que devagarinho eles vão estar ajustando. Talvez eles incluam outras métricas, talvez eles ajustem um pouco essas métricas, né? Então a gente tem que estar sempre acompanhando. No último Hangout com o John Miller, que a gente estava vendo, eles falaram que também eles não querem mudar tanto, então provavelmente isso não vai ter uma mudança drástica, assim, vai ser provavelmente algum ajuste anual que vai ser feito, ok? Ponto muito importante este. Vamos lá, vamos falar um pouco da importância, né? Acho que é super importante a gente entender, mas por que isso é importante, gente? Então vamos lá, primeiro, está todo mundo preocupado. Se você não está preocupado com essas métricas, você está completamente fora do segmento. Você não está sabendo o que está acontecendo ou você não depende nada de tráfego orgânico do Google. Então você tem que lembrar isso, ok? Mesmo que você não tenha tráfego orgânico do Google, são métricas para a experiência do usuário, então você deveria estar focando nisso também. Então, por que é tão importante? Primeiro ponto, porque é um fator de posicionamento, então todo mundo está preocupado com isso, né? E assim, quando o Google anuncia um fator de posicionamento, lembra que os fatores de posicionamento não são públicos. Ele anuncia alguns poucos fatores de posicionamento, normalmente para estimular alguma coisa, né? Sites mais seguros, sites mais rápidos, assim por diante. Mas normalmente quando ele vem avisando já há algum tempo sobre alguma coisa, é alguma atualização que tem um impacto diferenciado, tá? Aqui no print aqui da apresentação até coloquei, porque essa atualização era para entrar em maio e foi adiada para o mês que vem. A gente vai estar conversando até provavelmente alguns motivos, mas o principal dos motivos, eu imagino que seja que os sites não estão preparados para isso ainda. Mas eles vão jogar para junho e seja o que Deus quiser. A gente tem que tomar cuidado, que eu acho que eles não vão postergar isso de novo, ok? Um ponto importante aqui. O Core Web Vitals são parte do Page Experience, que esse sim vai ser o fator de posicionamento. É um conjunto de fatores que vão servir para posicionar. Aqui eu estou pegando um ótimo gráfico aí da SEMrush, inclusive eu recomendo aí o post que está escrito na SEMrush sobre o assunto, muito completo, super bacana. O Eric escreveu ali junto com o Felipe, então vale a pena acompanhar, tá? Então, pegando esse gráfico só para mostrar para vocês e para lembrar para vocês que essas são 3 métricas novas e por isso tem confusão, por isso que a gente vai explicar mais elas, mas vocês têm que lembrar que existem outros pontos aqui que são importantes. Então, seu site está, né, otimizado para dispositivos móveis, seu site tem uma navegação segura, né? Ou seja, seu site usa
né, o SSL, o certificado de segurança, para quem não conhece ali, tem um HTTPS no URL, e seu site, tipo, como é a questão de pop-ups do seu site? Eles são muito intrusivos, não são? Então, essas são questões que também vão influenciar a partir do mês que vem, tá? Algumas já influenciavam antes, algumas vão influenciar mais, mas essas três que a gente está vendo, que vai ser o Core Web Vitals, são essas três verdinhas aqui na apresentação, elas vão entrar e a gente está estudando um pouco mais elas. Ponto importante para salientar é que o Google Search Console já tem um relatório lá sobre essas informações, então você tem tudo detalhado no Search Console. Se você não tem acesso ao Search Console, não deixa aí de entrar no seu Search Console e avaliar essas informações, tá? E aí você tem que lembrar o seguinte, nesse caso, não pense somente em posicionamento, mas pense na experiência do usuário, porque as métricas são todas pensadas, elas foram todas boladas para a experiência do usuário. E aí tem alguns exemplos, a NDTV reduziu o LCP em 55% e teve redução de 50% na taxa de rejeição. Tá? O Yahoo Japan é outro caso de sucesso, eles também melhoraram métricas e começaram a fazer esse trabalho, mas talvez um dos pontos mais importantes aqui, que é muito focado aí no e-commerce, né, é usar o exemplo da Vodafone, por exemplo. A Vodafone aumentou em 8% as vendas, com redução de 31% no LCP, que a gente ainda vai falar do que se trata, ok? Se você pegar, tem outro exemplo aqui, o iQook, que fez um puta case legal, interessante, eles melhoraram em 15% o CLS, tá? E eles tiveram aumento de 10% em receita. Então, vocês estão vendo que a gente está tendo o quê? Venda, dinheiro para o e-commerce, isso é super importante, ok? Então, sempre lembra-se disso. Tem diversos estudos. No final da apresentação, eu coloco todas as fontes com os links, então vocês podem ir lá, acompanhar, dar uma verificada, mas é o que a gente acompanha aqui. Toda vez que você tem uma melhora no Core Web Vitals, você tem melhora em outras métricas, inclusive em métricas que são muito mais focadas no e-commerce, como conversão, né, e receita, que é super importante para a gente, tá? Lembra, Core Web Vitals são métricas bem definidas, e elas inicialmente devem ser usadas pelos gestores para avaliar como estão o próprio site, ou nesse caso, o próprio e-commerce, tá? Então sempre lembra disso. Por quê? O objetivo do Google é entregar o melhor resultado possível para o usuário. E agora, você tem mais pontos importantes. Então, há pouco tempo era muito importante ter um SSL para oferecer segurança mais para os usuários. Em algum momento era importante oferecer sites mobile, porque as pessoas estavam acessando celulares. E agora chegou o momento de oferecer sites que oferecem uma experiência melhor, seja ela de carregamento ou de interatividade, ok? Então, vamos lá. O fato deles abrirem para o público esse fator é a maneira de estimular, né? E assim como foi feito com o SSL, todo mundo saiu correndo atrás. O que é um pouco mais complicado, porque não é tão simples que nem a implementação de SSL, ok? É um pouco mais complexo, a gente vai ver isso aqui no decorrer da apresentação. Então, o primeiro ponto aqui é o LCP, ok? O que é o LCP? Que em inglês é Largest Content Depends, e muita gente confunde, faz tradução errada, esse talvez seja uns pontos mais complicados aí para se entender. A gente traduz aí como elemento de maior exibição do conteúdo crítico, tá? Normalmente até o Google não coloca esse crítico no final, eu prefiro colocar para deixar bem explicado do que se trata, tá? O que é isso? É um maior bloco, e normalmente de imagem ou texto, que está na área visível. Então, tá vendo aí que você tem o celular? Eu estou usando aqui o dispositivo móvel para vocês entenderem. Então, quando você está falando do e-commerce, normalmente o maior bloco da homepage é um slider, ou esse banner grande que vai em cima. Quando você está na página do produto, você entra, é a foto do produto. É o maior bloco que tem nessa página. Então, isso é super importante para a gente poder entender um pouco mais o LCP, usar esses exemplos, né? Eu tenho alguns exemplos também aqui interessantes. Sempre tem que lembrar que é área crítica, ou antigamente a gente falava acima da dobra, né? Mas basicamente é o maior bloco acima da dobra. Então, repara que aqui, ó, nessa sequência de quadros, que é como se fosse uma animação, a gente tem o quadrinho verde mostrando o que seria o LCP de cada momento. Mas assim, o LCP real é a última tela, tá? Porque, ou seja, a tela, a área crítica foi completamente carregada. Então, esse é o LCP. Repara que aqui ele demora para carregar e ele vai carregar só na última tela. Se eu passo para outro exemplo aqui, olha que legal o Instagram. O LCP dele já está carregando aqui, vai no intermediário, né? Tá no terceiro slide aqui, ele já está carregando. Agora, quando eu vou aqui, por exemplo, a página do Google, repara que o LCP já carrega no segundo quadro, tá? Então, isso é muito interessante. Quanto antes a gente conseguir fazer esse carregamento do LCP, melhor para o usuário, porque é onde o usuário vai prestar mais atenção. Ele vai deixar de ver outras coisas na página, às vezes, que não são tão importantes, ele vai focar no que é relevante para ele. Inclusive, o Diego aqui fala muito sobre relevância, e a gente sabe que a palavra relevância tem tudo a ver com o Google, né? E se você não sabe qual é o seu LCP, está na dúvida, tem um título grande, tem uma foto grande, você ficou um pouco na dúvida,
vai no PageSpeed Insights, a gente vai ver essa ferramenta aqui ainda, vai chegar lá, faz o teste na sua página, desce e ele vai falar para você qual que é esse maior elemento. Então você não tem dúvida nesse aspecto, ok? É super simples. Nesse caso, o Google recomenda um LCP igual ou menor que 2,5 segundos. E a gente fala com 75 percentil de carregamento. O que significa isso, gente? Significa que você quer que o maior bloco da área crítica seja carregado em menos de 2,5 segundos, ok? Para 75% dos seus usuários. A gente vai ver isso também daqui a pouquinho, falar um pouco mais aí como que são coletados esses dados, que são dados reais, ok? Aqui a tabelinha do Google, a gente vai ver que se você tiver com menos de 2,5, você está bem, até 4, aí você precisa tá satisfatório, precisa de melhorias, e acima de 4 ele já considera ruim. Então tem que tomar muito cuidado com isso, ok? Normalmente aqui os piores problemas que vão impactar o seu LCP são a otimização de imagens, o tempo de carregamento, tá? A resposta do servidor e outros recursos que impedem a renderização. A gente vai falar também de CSS crítico e outras coisas aqui na apresentação. Vamos falar agora de feed, que é a segunda métrica aí do Core Web Vitals, né? Basicamente o First Input Delay, ou atraso de primeira entrada, ele sempre vai, é um pouco mais complexo, talvez, e mais técnico, mas ele vai medir o tempo desde o momento que o usuário interage na primeira vez no seu site, tá? Então ele vai clicar num link, vai clicar num botão, alguma coisa, um controle JavaScript, até o momento que o navegador é realmente capaz de começar a processar esses dados, ok? Repara o seguinte, o feed, ele mensura o tempo entre um usuário ter uma ação na página e o navegador ser capaz de processar. Um ponto importante, você falou, está muito complexo. Vamos com exemplo, exemplo facilita. Você entrou no teu site, está carregando, você clicou no menu, por exemplo, e o menu não funciona, demora para abrir, esse é um problema de feed. E normalmente, né, o que você tem que lembrar? Essa é a primeira impressão do seu usuário, do usuário no seu site, para você ver como que é a interatividade. Muitas vezes o usuário não vai dar uma segunda página no seu site, vai influenciar na taxa de rejeição também, né? Exatamente por causa disso. O que você tem que lembrar é que, tecnicamente falando, ele vai medir apenas o atraso no processamento do evento, tá? Ele não vai medir quanto tempo leva o processamento do evento. Aqui eu coloquei uns slides técnicos para a galera que quiser ver, e normalmente o que vai acontecer? O FCP e o Time to Interactive, TTI, né, que a gente chama, né? A página renderizou parte do conteúdo, mas ela ainda não é interativa de forma confiável, tá? Então, esse é um grande problema. É aí que normalmente acontece o feed. A gente normalmente acontece no começo também, ok? Lembra que o feed ele só pode ser mensurado em campo, porque a gente não sabe onde o usuário vai clicar. E aí você fala, mas como que eu vou testar isso, né? Você vai usar o TBT, que é Total Blocking Time, para conseguir avaliar. A gente vai ver daqui a pouquinho também. Nesse caso, a gente recomenda um feed aí igual ou menor que 100 milissegundos, tá? Também para 75% aí dos seus usuários. E aí aqui a tabelinha do Google que fala, mais uma vez para a gente, que você deveria tentar alcançar aqui 100 milissegundos. Se você não conseguir, mais acima de 300 é considerado ruim. Vamos tomar cuidado com isso. E normalmente o problema aqui é JavaScripts demorados que vão travar em main threads. Tá? Sempre é isso. Então, toma muito cuidado com JavaScript, principalmente JavaScripts pesados, tá? Sempre avalia muito bem como utilizar ele. A gente vai também ver um pouquinho aqui nas recomendações de melhoria. Quando a gente vem para o CLS, gente, a gente já está falando de uma outra métrica, e essa talvez seja uma das métricas que pessoalmente mais me irrita, tá? Que é o Cumulative Layout Shift, ou mudança cumulativa de layout, tá? Se você pegar essa métrica, é muito importante entender porque ela é centrada para medir a estabilidade visual, ou seja, significa que o site ele não está estável visualmente para o usuário. E aí você fala, meio complexo isso, né? Fica tranquilo. O CLS ele vai mensurar o quanto e quão frequente o conteúdo se move de forma inesperada na página. Então, o que a gente tem que lembrar? Se for o movimento esperado, ou seja, o usuário clicou no botão e através daquele botão você acionou algo que vai movimentar a página, isso não é um problema. O usuário espera isso. O problema é quando ele vai clicar em algo e acontece algo inesperado. E aí o clique vai para o lugar errado, né? E a melhor parte sempre é mostrar exemplos para vocês, que nem esse daqui. O usuário está navegando e ele vai tentar clicar no botão. Carregou um promobar lá em cima, sem querer ele clicou no botão errado, aí entra o pânico, começa a clicar 20 mil vezes e aí acabou, passou. Então é um pipinão, já aconteceu comigo, eu odeio quando acontece isso. Especialmente é um pouco mais comum em sites aí de notícias que acabam colocando anúncios, talvez, no conteúdo, empurra esse conteúdo para baixo, mas o que a gente tem visto é que tem acontecido bastante no e-commerce também, vamos ter que tomar um pouco de cuidado. A apresentação não é para ser tão técnica, mas eu coloco aqui
para vocês aí, inclusive lembrando que a apresentação, esses conteúdos eu vou deixar disponíveis ali no canal, então quem não pegou no começo da apresentação, no final a gente vai falar nos nossos canais aí, no YouTube, no Instagram e no LinkedIn, a gente vai colocar toda essa apresentação disponível lá, mas basicamente quem me pergunta o cálculo do CLS, que é um pouco mais complexo, a gente vai colocar aqui. É uma função basicamente que é Impact Fraction multiplicado pela Distance Fraction, não precisa ter nenhum, não ficar assustado com isso, tá? Na verdade você não precisa nem calcular, você precisa saber gerenciar isso e solicitar para o desenvolvedor ajustar, mas se vocês quiserem saber, vamos dar uma olhada aqui na tela aqui. Quando você olha ali, o Impact Fraction, que é a fração de impacto, significa o seguinte, o quanto que aquele conteúdo se moveu na janela. Então, repara que ele se moveu para baixo, junto com a área que ele estava anteriormente, ele se moveu 75%. Então, o número que a gente vai usar é 0,75, ok? Aqui tem a Distance Fraction, que é a fração da distância. O que significa isso? A gente quer saber o quanto que ele se movimentou, né? A distânciazinha. Então, principalmente foi 25% de uma janela que ele estava atual, que é, né, tipo 100%. Então, a gente vai falar que é 0,25. E aí, o cálculo é muito simples, é 0,75 multiplicado por 0,25, 0,17, e aí você tem um problema, porque ele está maior do que o recomendado pelo Google, que é 0,1, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso, lembrando que a tabela até 0,1, o Google vai considerar boa, acima disso, né, satisfatório, e acima de 0,22, ruim, tá, gente? Então, muito cuidado. Nesse caso, as principais causas são dimensões desconhecidas. Então, por exemplo, uma imagem que não tem uma dimensão desconhecida, quando ela carrega, o navegador acaba aumentando, né? Tipo, aquele espaço empurrando tudo para baixo. Também tem algumas situações que a gente notou muito no e-commerce aqui, que é a utilização de swap nas fontes, né? Então, você carrega uma fonte rápida e depois carrega a fonte que você escolhe. Só que a escolha entre as fontes é muito diferente. Então, uma fonte é muito maior que a outra, aí ela aumenta as linhas, né? Porque o tamanho do texto é maior, e aí você acaba empurrando tudo para baixo, principalmente no mobile, tá? Por isso também tem que lembrar aí, mobile first, vamos pensar em desenvolver sites pensando primeiro no mobile. E aí, lógico, conteúdos inseridos dinamicamente, normalmente eles são um problema nesse caso. Gente, aqui eu passei as 3 métricas de uma maneira mais rápida, mais simples e mais objetiva. Mas para quem quiser detalhadamente, tem um vídeo no YouTube, que é exatamente esse, Page Experience Core Web Vitals, tá? Ele fala detalhadamente todas essas métricas para vocês entenderem com exemplos reais que a gente vai auditando no computador. Se quem quiser, vai lá, acompanha o vídeo, inclusive dá um joinha lá que a gente sempre agradece, né? De qualquer jeito, a gente vai para a mensuração, que é um dos pontos mais importantes, né? E aqui, gente, o que vocês têm que lembrar? Seja para ajustar ou para cobrar, a mensuração sempre é importante. E aí você tem 2 tipos de informações, de laboratório e dados de campo, tá? Você vai falar, nossa, mas o que é isso? Estranho. Laboratório é um teste controlado. Isso é excelente para o desenvolvedor. Ele testa, tem uma nota, ele avalia e ele refaz, ok? Show. Os dados de campo são dados reais de usuários. E isso para o gestor é importante, né? E sem dizer que você vai ter que avaliar junto com o desenvolvedor, às vezes, por que algo que foi feito no laboratório não chegou aqui nos dados de campo. Talvez o nome seja meio estranho, né? Dados de campo, de laboratório, mas a gente vai entender, ok? Lembra que o Core Web Vitals são sempre mensurados em campo com dados reais de usuários. O que significa isso? Que você instalou o Chrome, deu sim na hora da instalação e você autorizou o Google coletar esses dados. Então, você autorizou ele coletar esses dados, ele efetivamente vai colocar todas essas informações numa database e ele consegue oferecer isso para a gente, inclusive, mas ele vai usar para oferir a performance e principalmente a experiência dessas páginas para os usuários, tá? E aí você tem que lembrar que as condições mudam. Às vezes você tem um desktop com uma conexão super boa, o negócio carrega rápido, mas se o cara tem um celular antigo, né, com uma conexão ruim, ele demora muito para carregar. Então você tem que identificar o público-alvo. E é exatamente por isso que o Google está colocando 75%, porque ele quer que a maioria do seu público-alvo tenha uma percepção boa aí das suas páginas. Aqui são algumas ferramentas recomendadas do Google e outras externas, tá? Que a gente vai estar passando pelas principais aqui. E a primeira delas é a Lighthouse, que é excelente para desenvolvedores. Entra, faz o teste, verifica o que está acontecendo e aí vai, inclusive, ver uma notinha bonitinha ali, né? Às vezes aparece um vermelho que não é muito legal, mas vocês têm que lembrar o seguinte, muita gente olha uma nota 70 e fala, 70 de 100 é 7, tá bom, passei na prova. Lembra que essa nota significa o seguinte, quanto mais próximo de 100, né, de 90 a 100 tiver, que é o verde, maior a probabilidade de você alcançar uma boa métrica para os usuários reais.
Então, vocês têm que buscar o objetivo de chegar próximo do 100. Sempre o verdinho ali de 90, 100 para quem fez o teste. Você tem as próprias ferramentas aí do navegador que você vai conseguir. Inclusive, quem está usando o Chrome aí tem novas ferramentas aí com Web Vitals dentro do Chrome, né? E você tem ferramentas externas, eu gosto muito, tem GTmetrix, mas eu gosto muito do Web Page Test, que além de te mostrar essas métricas, ele também te mostra ali um filmezinho para você entender exatamente o que está acontecendo, ok? PageSpeed Site provavelmente é a mais utilizada para isso e ela mistura as duas informações. A primeira delas, que é nota de laboratório lá em cima, que a gente acabou de falar, que é igualzinho o Lighthouse, ele usa o Lighthouse para dar isso. Ele depois vai trazer os dados dos usuários embaixo e depois uma nota de laboratório em detalhes, com algumas opções que são diagnósticos, oportunidades que se você ler ali, você vai saber o que fazer. Talvez não você, mas o desenvolvedor, ok? Lembra que no PageSpeed tem os dados de campo, e aí os dados de campo, esses são importantes para você, vão mostrar, vai estar escrito ali, ó, sua página não foi aprovada, e lembra que tem 4 métricas aqui, porque inicialmente o FCP seria uma delas, mas agora só vai ser o LCP. Eles deixaram porque tem uma sinergia entre os dois, é legal você ter essas informações. Mas o Core Web Vitals é somente o que tem essa, tá pintadinho de azul ali que vocês estão vendo. E por que não passou? Né? Por que está pintado de vermelho esse número? Porque na média o número está mais alto e você precisa de 75% dessa barrinha verdinha para essas métricas, ok? Quem entrar e fizer o teste vai testar por página, mas se você clicar em mostrar resumo da origem, você vai conseguir ver toda a origem do seu domínio para saber como está o seu domínio de uma maneira geral, ok? Dentro do Search Console, você, principalmente gestor, vai ter todas as informações, ó, de uma forma diária, mas com um pouco de delay aí, se você for ver, mas isso vai te dar premissa para entender se você está melhorando ou se está piorando. Então, sempre lembra disso, gente, monitora isso, por favor. E aqui, eu acho super bacana você ter um relatório um pouco mais granular, né? Aqui é um dashboard na Studio que a gente faz com os dados do Crux, que a gente chama, que é o Chrome User Experience, né? E quem quiser ter um relatório que nem esse, tem um vídeo meu lá no YouTube, você pode entrar, ter o passo a passo, é simples, você não precisa ser altamente técnico para conseguir fazer isso, é só seguir os passos aqui que a gente está falando e você vai ter um relatório super bonito aí para mensurar essas métricas. Você também tem uma série de outras maneiras para utilizar isso, tipo, para conseguir mensurar, né? Desde a utilização de uma API, usar uma biblioteca JavaScript, ou até Room Providers, Real User Metrics, né? Que pode ser interessante para o seu projeto. Normalmente, quando são projetos maiores. Mas aí a gente vai passar aqui como estamos, que é muito legal essa parte, porque a gente fez o primeiro estudo brasileiro de Core Web Vitals e estava muito ruim, gente, estava péssimo. Quem quiser mais informações, está com o link aqui na apresentação, tá? Um ponto super importante aqui desse estudo é que a gente vai revisar o estudo assim que entrar o Core Web Vitals, né, a atualização do Core Web Vitals aí em junho, para avaliar, mas a gente fez um pré-estudo e viu que melhorou já um pouco, não muito, tá? Então isso é uma grande preocupação. Normalmente as notas ruins elas estão maior no LCP e CLS, então são os 2 pontos aí de destaque que a gente tem que tomar um pouco de atenção. E para finalizar, a gente vai passar as principais recomendações para o e-commerce, tá? Que a gente costuma falar. E o primeiro ponto tem que ter uma sinergia entre diversas equipes de marketing, de tecnologia e também de comercial, tá? Isso é super importante, tá? Então vamos dar um exemplo. A gente vê muitos sliders às vezes na homepage. Cara, é um problema isso. Você coloca 16 imagens no slider, não tem desenvolvedor que vai arrumar aquilo. Então, toma cuidado, tá? Sempre evite isso. Cria um slider diferenciado, talvez, para o mobile. Quando você vai pegar aqui, banner em excesso. Às vezes, na homepage, você tem o slider em cima, né? Mas tem mais 20 banners embaixo. A homepage da e-commerce é composta só de banners. Então, toma muito cuidado. Se você usar muitos banners, você precisa deixar pelo menos eles mais otimizados possíveis. E otimizados, a gente está falando de uma série de situações, como o tipo do arquivo, normalmente um JPEG, dimensão e peso, tá? Às vezes pode ser um PNG se você tiver um transparente ou muito branco, mas normalmente o JPEG ele funciona melhor para colorido, ok? Mas peça ali para o desenvolvedor exportar para a web, normalmente estão se mexendo aí no Photoshop, né? Mas não só clicar em exportar para a web, mas ajustar para conseguir equalizar qualidade de imagem, assim como o peso. Então, toma muito cuidado aí com a imagem de 5 megas aí em banners. Já vi muito site que tinha 30 megas só de banner. É uma dificuldade para otimizar sites assim, ok? Nesse caso, gente, também recomendo aí para vocês a necessidade do zoom. Tem sites que não precisam do zoom, segmentos e produtos que não necessitam de zoom, né? Ou se você precisar de zoom, talvez você possa tirar mais fotos que tenham um zoom talvez maior, mas sejam com menor peso cada uma individualmente, porque você pode aplicar um lazy load, tá? A gente sempre vai estar falando também para vocês usarem formatos de última geração que nem o WebP, mas é importante fazer isso diretamente no servidor, tá? Porque você precisa, em alguns casos, gerar uma versão alternativa para navegadores antigos.
E o lazy load, principalmente página de categoria. O lazy load você vai estar fazendo o carregamento lento das imagens. Pessoa que entra na sua página de categoria não precisa carregar 100 imagens de uma vez, ela vai carregando na medida que ela vai vendo, tá? Muito importante a aplicação do lazy load aí no e-commerce. Quem quiser saber mais sobre otimização de imagens, eu tenho uma playlist completa também no YouTube, vocês podem acompanhar, ok? Tem todas as dicas aí para vocês. E a gente sempre lembra que talvez um dos maiores problemas do e-commerce é a quantidade de scripts de terceiros ou tags. Eu já peguei e fiz auditoria de tags no GTM que você tinha 1 milhão de coisas. Toma cuidado, avalia, e a gente vê coisas que realmente são desnecessárias. Por exemplo, o mapa de calor do Hotjar, que é muito conhecido, né? E está sendo usado em uma página, mas a tag está disparando em todas. Então, toma um pouco de cuidado com isso. Resposta inicial do servidor também é muito preocupante, eu vi muito esse problema, e aí você gira numa série de fatores diferenciados, mas sempre lembra que você precisa fazer uma utilização muito bem feita de cachê, talvez usar um CDN, se quem quiser puder usar um CDN aí de URL, né? O full cachê que a gente chama é legal, ou um Varnish quando possível, tá? Lembra também que o cachê é uma ferramenta excelente para o usuário e principalmente para as métricas aí do Google PageSpeed. É uma das formas melhores de você atualizar a sua nota. Quando a gente fala aqui, a gente pede para você estabelecer conexões com terceiros antecipadamente, fala com o desenvolvedor que ele vai saber fazer isso. E aqui a dica é colocar um pré-load das imagens de produtos. As páginas de produtos e imagens dos produtos têm que aparecer antes por causa do LCP. Então coloca ali um link real preload as image, coloca aí o endereço da imagem que você vai acelerar o carregamento dessa imagem e melhorar no LCP, ok? Para finalizar, só colocar alguns pontos que são importantes aqui. Então, JavaScript e CSS, a gente sempre fala unificação, adie o CSS não crítico, pense na área crítica, né? Deixe tudo que vai bloquear a renderização, você joga para depois e coloca tudo inline o que é possível. E o JavaScript evite, tipo, arquivos muito pesados de JavaScript, tente quebrar em arquivos JavaScripts menores e tome cuidado com JS desnecessários. A gente vê muitos JavaScripts necessários sendo carregados nas páginas, então tem que fazer uma dieta aí o e-commerce, tá? Colocamos mais algumas dicas aqui. Uma das dicas que eu acho muito bacana, que é um pouco mais sofisticada, mas é a utilização de web worker aí no seu dia a dia, tá? Então, se vocês tiverem isso, vai ser bem bacana aí para vocês conseguirem. E a gente pede para vocês evitarem os famosos layout shifts, né? Que a gente já falou anteriormente o que são, mas a gente fala que, principalmente no e-commerce, é muito impactado pelas promobars. Então, entra uma promoção ali que está com uma contagem regressiva em cima e joga tudo para baixo. Isso vai impactar no CLS e vai impactar nos seus posicionamentos, porque impacta na experiência do usuário, ok? Para finalizar, sempre lembra que otimizar não é um destino, gente, é uma jornada. Então, vocês precisam estar otimizando o site de maneira recorrente, melhorando sempre, olhando essas métricas com um olhar do gestor, mas sempre em sinergia com outras equipes, porque o desenvolvedor não vai conseguir fazer milagre se estiver mandando imagem de 5 megas. Para finalizar, coloco todas as fontes aqui para vocês que a gente está usando, então vocês podem acompanhar as fontes originais, né? E principalmente as nossas redes sociais aí, quem quiser acompanhar o trabalho, curtir, ter mais informação, estamos à disposição.